E o nosso assunto agora é eleição, porque na próxima semana começa a propaganda eleitoral. Os candidatos na prática e também os partidos ficam autorizados, portanto, a usar a internet a partir do dia 16 para pedir votos. E para evitar que a tecnologia seja usada para disseminar discursos de ódio e notícias falsas, o TSE restringiu o uso da inteligência artificial nessas eleições. Quem traz mais informações sobre essas novas regras é o repórter Marvin Pinho. Oi, Marvin, boa tarde para você. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Boletim Legislativo. Pois é, o uso da inteligência artificial, das inteligências artificiais, se torna cada vez mais frequente, mas o TSE julgou necessário um regramento justamente pensando aí no período eleitoral. E para entender melhor essas novas regras, a gente conversa agora com a Irati Santos, ela é advogada especialista em direito digital e compliance. Irati, boa tarde para você. Primeiramente, conteúdos manipulados por inteligência artificial deverão ter identificação, Como que a gente consegue explicar isso e o que isso representa? Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Então, deve ser regrado para evitar uma manipulação, E esse regramento do conteúdo digital preparado por inteligência artificial, o TSE entendeu, a importância de formatar uma disciplina. O que são essas regras? O que vai compor? Evitar o abuso, do uso, de gerar a confusão no cidadão comum. E esse regramento, ele traz um aumento dos controles também. E o que são esses controles? É não ser produzido um conteúdo que vá dar um direcionamento. Então, pode gerar preferências a um candidato ou a outro, no caso da eleição, e induzir ao erro. Em qualquer cenário, é muito importante que, ao ter acesso, nós no dia a dia, a hora que você vai ler uma notícia, vai buscar uma informação, buscar um conteúdo, você conhecer que aquilo foi produzido por uma inteligência artificial ou por uma pessoa. Então, essa identificação, ela tem que estar de uma forma clara, atendendo os princípios da transparência, Porque o TSE ele é regido por cumprir os princípios constitucionais. E um dos princípios é o princípio da transparência. Então, estar transparente para o eleitor é ele ter o conhecimento que aquele conteúdo foi produzido, sim, por inteligência artificial. E também o TSE também determinou a proibição absoluta dos deepfakes, Aquela manipulação ali de imagem e som sincronizada, enfim, isso também é algo nessa mesma direção, para não acontecer de enganar ou de passar uma mensagem equivocada para o eleitor. Sim, e também para garantir a privacidade e proteção de dados, o uso da imagem, o controle dessa informação. Por isso que tem essa proibição do uso de deepfakes, porque ela acaba construindo e sendo assim, quem não conhece o uso de uma inteligência artificial ou que aquilo está com o escopo de deepfake, ele vai ser induzido. E ainda teve a restrição no caso dos chatbots e também dos avatares. Como um todo, Como que a gente consegue avaliar essas novas regras estipuladas pelo TSE, pontos positivos e negativos, Irati? Pelos pontos positivos, nós avaliamos essa preocupação, Porque eu falo assim, um profissional de tecnologia, rapidamente ele identifica. Nós, por não termos essa capacidade técnicas, acabaríamos ficando num cenário vulnerável. Então, pela privacidade e proteção de dados, pelo uso controlado, pela forma de ser o mais transparente possível, esse é o ponto positivo. O ponto negativo é que pode engessar. E eu falo assim, engessar porque quem tiver mais acesso a tecnologias, ele vai conseguir de alguma forma produzir como se fosse uma forma natural através de inteligência artificial.
Irati, a gente não pode deixar de reforçar, né? Deixar uma última pergunta, na verdade, que eu tenho para você, em relação às consequências para quem não cumprir essas novas normas, né? Foi estipulado algo nesse sentido? Então, as consequências, elas serão multas, né? E serão processados de forma administrativa. Então, aí vai ter todo o processo administrativo eleitoral. E aquilo lá pode atrapalhar, né, o período eleitoral, porque tem um desgaste de estar ali respondendo o processo e não estar se dedicando à campanha, às estratégias. Então a gente fala assim, quem vai preparar o partido, né, as reuniões, ele já deve estar buscando fazer de forma estratégica, evitar o uso de inteligência artificial que vá quebrar o que está no regramento. De forma equivocada, né, Irati? Muito obrigado pela entrevista. Então é isso, gente. Olha só, muitas regras novas que os candidatos devem seguir, todas aí estipuladas pelo TSE. Volto com vocês. Maravilha, Mavi, muito obrigada, viu, pelas informações. Pois é, eu complemento aqui porque outras medidas também estão sendo adotadas para combater notícias falsas durante esse período eleitoral. O TSE lançou uma campanha de combate à desinformação em parceria com a Associação Nacional de Editores de Revistas e outras 11 associações e instituições relacionadas ao jornalismo profissional. Com o lema "Jornalismo é confiável", o objetivo é divulgar informações para esclarecer os eleitores e evitar a propagação de mentiras. Também foi criado um serviço telefônico para receber denúncias. Qualquer cidadão pode ligar para o número 1491. A ligação é gratuita e as denúncias recebidas seguem para o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, que é um órgão do TSE, que vai verificar a procedência e encaminhar o caso, se necessário, para a Polícia Federal ou Ministério Público Eleitoral.